Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para trazer para vocês o programa Engenharia Predial. Nós estamos hoje no programa de número 85 e aproveitando a oportunidade, a gente está divulgando aí um post, um videozinho, insistindo na importância de que todos que nos assistem, todos aqueles engenheiros civis, síndicos orgânicos ou não, ou profissionais, né? Administradores, gestores de condomínio. Só um minutinho. Manala, passa para lá vocês dois. Passa para lá. Desculpa aí. Uma intervenção, uma interferência improvável aqui. Mas vamos lá, desculpa aí. Então, nós temos aí mais de 100 horas nesses 85 programas de conteúdo extremamente importante, extremamente relevante. Tem muito provável que muita faculdade de engenharia não tem todo esse conteúdo que nós temos aí nos 85 programas de engenharia predial, né? Agradecer, como sempre, de início, ao Sérgio Craveiro, o CEO do TV Síndico Online, que nos permite estar levando esse programa para todo o país. Agradecer especialmente aos nossos convidados de hoje, a Emanuele Silva, né? É isso? Emanuele Silva Ferreira, isso. Ela é sócia da Elevadores Nacional, é uma fabricante de elevadores aqui do Espírito Santo. Agradecer ao Carlos Eduardo dos Santos, da ON Soluções. Ele é especialista em elevadores, uma empresa, engenheiro mecânico, não é isso, Carlos? Especialista em elevadores, já atuou nas grandes aí que nós temos, as 3 grandes que estão no mercado. Eu só queria, o Luiz, obviamente, todos já conhecem, é nosso convidado, cobra sempre, vai cobrar de novo uma carteirinha, mas essa carteirinha não tem. Mas eu queria só ressaltar o motivo, né? Sempre um programa ou outro, a gente faz com uma recomendação de um dos nossos pessoas que nos assistem, e nesse especialmente houve um fato, um diferencial. Todos sabem, a gente já anunciou por diversas vezes aqui, nós estamos fazendo um curso de inspeção predial com reconhecimento do MEC, né? E nesse curso, já as aulas acabam na próxima segunda-feira, já foram 5 semanas, não é isso, Luiz? Eu, Luiz e o Jonathan, eu faço a parte de inspeção predial, Luiz faz a parte de inspeção de estruturas e o Jonathan faz a parte de inspeção de fachadas. Ele, inclusive, nesse momento, está iniciando a última aula dele. Com isso, houveram alguns questionamentos sobre os elevadores. Jonildo, boa noite, obrigado pela sua presença. E eu convidei o Carlos para, na semana passada, fazer uma participação na aula e dar uma orientação sobre a parte de elevadores, né? E ele me trouxe um dado que me deixou realmente estarrecido. São quase 45 anos já de construção civil. Eu já comprei pessoalmente pelo menos uns 60 elevadores. Sou ainda da época que a Atlas não era da Schindler, para vocês verem quanto tempo tem isso. E ele me disse que esse ano, e aí eu só queria corroborar essa informação com ele, já houveram 40 mortes em acidentes com elevadores, né? Eu, sinceramente, fiquei muito assustado com isso. A minha expectativa, o próprio Carlos comentou isso na aula, que elevador sempre foi considerado o meio de transporte mais seguro, né? Mas, sinceramente, tem alguma coisa errada acontecendo aí, e aí a gente está levantando essa questão. Vamos tratar aqui de buscar motivos, receitas, as possibilidades, e justamente para salvar vidas, né? A gente repete sempre aqui,
na questão da inspeção predial, nosso objetivo é sempre proteger vidas, né? Como o Luiz gosta de dizer sempre, mostrar os cuidados que os síndicos, gestores de condomínio precisam ter no seu dia a dia. E, sem dúvida, elevador agora passou, no meu entender, a ser uma prioridade. Bom, eu queria dar a oportunidade de todos os convidados se apresentarem. Emanuele, por favor, pode fazer algumas considerações iniciais que você queira, e, na sequência, a gente passa para os outros e começamos a falar sobre isso. Perfeito, obrigada, tá, Maurício? Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem. Obrigada pelo convite, Maurício. Agradeço também estar aqui junto com essas feras, né, do mercado. Sou sócia proprietária da empresa Elevadores Nacional do Brasil, há mais de 50 anos no mercado, e, assim, uma das pioneiras, né, no Espírito Santo, no que tange a elevadores. E, assim, a preocupação que você mencionou aí no início, Maurício, é uma preocupação que sempre existiu, e a cada vez mais a gente tem tido esse senso aí de percepção do nosso público final, né, dos síndicos, dos engenheiros, né, dos arquitetos que nos procuram. Então, assim, esse tema ele tem que estar sempre em evidência. Apesar de que o elevador é aquele transporte que a gente quase não dá atenção, a gente só passa, aperta o botãozinho, sobe e desce, mas o elevador é muito mais do que isso, né? A gente vê através desses acidentes que a gente precisa dar uma atenção melhor, igual o nosso carro, né? A gente não tem que fazer aquela revisão, não tem aquele tempo certinho. Mesma coisa com o elevador. Então, a gente tem que ter essa percepção de que um elevador é um bem que a gente precisa investir, a gente precisa cuidar, a gente precisa olhar com mais afinco. E também ver quem é que está prestando esse serviço para você. Então, assim, esse tema é super importante. Estou doida para começar a falar sobre isso. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. Carlos, por favor. Boa noite aí a todos. Obrigado aí mais uma vez aí, Maurício, pelo convite. A Emanuela, eu já conheço ela aí, já tivemos uma oportunidade de estar trabalhando junto. Eu tenho uma empresa aí de consultoria, eu sou aquela consultoria independente, eu sou aquele que faz aquela auditoria na empresa de manutenção. Sou o famoso chatão, charlatão, que eles falam, o Carlos é muito chato, porque ele briga muito. Aí eu tenho 14 anos aí nessa área de elevadores, trabalhei aí, como o Maurício falou, na famosa Big Three, que são as 3 principais multinacionais aí do mundo. Também sou membro aí do comitê da ABNT, juntamente com outros engenheiros, somos nós que criamos todas as normas referentes aí a elevadores, plataformas elevatórias, escadas e esteiras rolantes. Também sou colunista aí, revista Elevador Brasil, revista Predial, que trago assuntos aí tanto para empresas de elevadores quanto para síndicos e condomínios. E esse tema aí é tão importante aí, principalmente com esse aumento aí dos acidentes, que eu venho relatando isso no LinkedIn já tem 4 anos. 4 anos que eu já venho trazendo e mostrando, conscientizando as pessoas desse aumento de acidentes que vem ocorrendo nos últimos anos. E cada vez que passa, parece que o crescimento está bem exponencial. Então, vejo a hora de a gente estar debatendo sobre isso. Estou fazendo um trabalho muito forte também aqui no CREA, aqui do Estado do Espírito Santo, ministrando aí palestras relacionadas a esse assunto. Esse ano também vou estar debatendo lá em Brasília, relacionado a acidentes também de elevador, e espero aí colaborar com vocês aí, ter uma conversa bem bacana aí para a gente colocar aí mais informações e conscientização nas pessoas que utilizam elevadores aí. Obrigado. Luiz, por favor. Boa noite, pessoal. Bom, mais uma live que a gente tem aí bem interessante, né? Com um tema super relevante. Rapidamente, para quem não está acostumado a me ver só quase todas as lives aqui, né? Eu sou Luiz Araújo, sou engenheiro de produção, engenheiro civil, mestrado em sistema de engenharia, atuo bastante na parte de inspeção, recuperação e reforço estrutural, e também atuo com aplicativo de manutenção predial, que acho que se encaixa muito nesse tema, né, como os nobres 2 convidados falaram, né, obviamente temos que ter toda a consciência no início, na boa contratação de uma empresa qualificada, na inspeção de todo esse caminho do elevador, mas as grandes falhas, provavelmente, a gente vai ficar sabendo na live de hoje, vão se dar por falta de manutenção, né? É o que a gente mais vê aí, eu particularmente na parte estrutural, mas a gente vai entender hoje um pouquinho
dessa loco especial do elevador, que efetivamente, quando a Emanuele falou, a gente não dá muita atenção, né? A gente aperta o botão, chegou, tá bom. Quando para, a gente fica brabo, mas fora isso, tá bom? Obrigado, vamos que vamos. Bom, então, eu gostaria só de dar uma repassada para os nossos, as pessoas que nos assistem, alguns esclarecimentos, né? Nós temos duas fases aí bem distintas na questão do elevador, né? A primeira é a compra do elevador e instalação, que é feita no período de obra, né? E, como a gente repete sempre aqui, inspeção predial, primeira delas, na data da entrega, e nessa data da entrega, você tem sempre a prefeitura, teoricamente, responsável pela fiscalização dessa instalação, né? Porque, só acrescentando, nós temos 3 grandes empresas mundiais que atuam aqui no Espírito Santo, efetivamente, né? São aquelas empresas, são a ThyssenKrupp, a Atlas Schindler e Otis, né? Essas 3 que sempre... na verdade, eram 4, a Atlas Schindler assumiu a Schindler assumiu a Atlas e tornaram-se 3. Na grande maioria, pelo menos do meu período de praticamente 30 anos de construção, a grande maioria, isso já há mais de 10, há bem mais de 10, a maioria desses elevadores eram entregues. Elevadores aí a gente pode entender também escada rolante, plataformas, né, e outros mais. Sistemas de transporte vertical. Eram feitos por essas empresas, né? E eu comentei com o Carlos na aula que nós tivemos semana passada, que mais recentemente a gente tem visto que tem surgido empresas novas. Eu sempre conhecia a Elevadores Nacional, mas por nome nunca havia adquirido nenhum produto deles, e tive a grata surpresa aí de ouvir a Emanuele falar de 50 anos, né? Quer dizer, então, ainda antes de eu iniciar na construção civil, a Elevadores Nacional já estava lá. Comentei com o Carlos também de que, num determinado momento, pelo menos a mim parecia que as empresas menores, né, tinham um pouco de dificuldade de compra de peças, porque, na maioria das vezes, era a compra feita, pelo menos há anos atrás, me parecia que era feita dessas 3, né? E ele me esclareceu que hoje a situação já mudou, né? E tudo mais. Bom, então, eu gostaria de começar, se o Carlos me permite, com a Emanuele, para ela fazer uma explanação, basicamente, como funciona isso na parte ainda de obra, de instalação, onde também a empresa, pelo menos, acho que na totalidade, que fornece o equipamento, ela faz a instalação, né? Às vezes com terceirizados, mas é ela que faz a instalação. Então, todo o procedimento até o início de operação é feito com a empresa que forneceu. É mais ou menos isso, Emanuele? Bom, exatamente, é mais ou menos essa linha, né? Vou falar mais pela Elevadores Nacional, que é o que eu realmente conheço. Nosso processo hoje, quando o cliente decide comprar o elevador conosco, é fazer o acompanhamento desde o início da obra. A gente sempre aconselha que o cliente faça essa aquisição antes de fazer o posto do elevador, porque muitas vezes ele não tem a orientação correta das normas reguladoras. Então, acaba que quando a gente pega uma obra, muitas vezes já está em fase final, e aí a gente precisa se adequar àquele espaço, né? Então, às vezes acaba sendo fora das normas. E aqui no Espírito Santo, né, a gente tem algumas normas específicas que a Prefeitura, inclusive de Vitória, os municípios, tem algumas regulamentações específicas também, além das normas da ABNT. Então, a gente precisa se atentar tanto às normas da ABNT, quanto também as regulações específicas de cada município. Então, desde o início da obra, a gente acompanha o cliente, né, faz as orientações, fornece um projeto base, né, com base nas normas da ABNT, né, o que tem de ter de iluminação, quantos looks que tem que ser, quais tomadas que tem que ser, aonde que tem que ficar pintado, se é de amarelo, se é branco. Então, os mínimos detalhes, né, desde o vigamento até os mínimos detalhes,
a gente sempre vai orientar o cliente, afinal a gente tem essa expertise, tá? Então a gente acompanha todo o cliente na fase de alvenaria, finalizou a parte da obra do poço, e aí a gente entra com a instalação do elevador. A nossa empresa, ela acompanha, ela faz a instalação, né, e fabrica também o elevador. Então, desde o início, a gente faz essa parte toda do acompanhamento, né? Até a obra ficar finalizada, a gente entra com a instalação e finaliza com a entrega do equipamento. Você entrou também com um comentário a respeito das peças, né? De fato, essa preocupação de empresas que não são multinacionais não terem acesso às peças. Na verdade, é muito pelo contrário. Hoje, as próprias multinacionais, o que a gente vê, né, tem muita dificuldade em, às vezes, fornecer uma peça, às vezes fica demorando 1 mês, 2 meses, né, para trazer essa peça, às vezes de fora, e a gente tem esses relatos dos nossos clientes que vieram para nós com essas dores. E hoje a gente tem esse mercado, né, o Carlos participa aí de feiras do Brasil inteiro, ele mesmo conhece, né, esses fornecedores, então a gente hoje tem fornecedores do Brasil inteiro com a qualidade, ouso dizer que até superior que muitas peças multinacionais. Então, assim, a gente valoriza muito o mercado multinacional, mas esquece que aqui no Brasil a gente tem uma potência enorme, né? A gente tem fábricas aqui super equipadas para atender esse mercado. Então, hoje a gente tem algumas empresas como a Infoleve, a Scanship, a Chimessal, né, que são empresas que trabalham com comandos, com botoeiras, que eles têm todo esse tipo de equipamento, né, para atender todos os tipos de elevadores e plataformas e até escadas rolantes. Escada rolante não é minha expertise, a gente não trabalha com isso, mas a gente sabe que existe aqui no Brasil também empresas, né, que têm essas peças, enfim. Então, assim, hoje, sem ser as multinacionais, as empresas também do Brasil têm essa capacidade de atender perfeitamente, ouso dizer, até com mais excelência do que as multinacionais, né? Ótimo, muito bom. Antes de passar a palavra para os outros dois, eu gostaria só de, então, enfatizar isso que você disse, né? A gente repete desde o primeiro programa aqui, já são 85, repito, a importância das normas, né? E a gente repete sempre, norma não é referência, norma é obrigação, é exigência. Artigo 50, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, todo produto fabricado no país tem que atender às normas, né? Então, elevadores têm que atender às normas e a construção civil também tem que atender às normas. Repito isso porque existem alguns profissionais, né, até ligados lá ao CREA do Carlos, lá que eu estou passando longe daquilo, que insistem, inclusive, em assinar atestados dizendo que você não é obrigado a seguir. Amigo do Luiz, de que você não é obrigado a seguir norma. Norma é uma referência, isso não existe, pelo amor de Deus, enfie isso na cabeça, né? É interessante também, a Emanuele comentou que a própria Prefeitura de Vitória tem algumas normas próprias, né? Então, seria interessante até você... Só comentando, então, só aproveitando para complementar, até onde eu atuei, a importância também, né, e os profissionais que lidam com a construção, sempre foi uma preocupação muito grande com os prazos de entrega, né? Você nunca, a minha época, conseguia comprar um equipamento com menos de 10, 12, às vezes até 15 meses, né? Isso mudou, Emanuele? Bom, a minha empresa hoje, a gente trabalha com um prazo de no máximo 9 meses, né? Eu não sei como que está sendo praticado. Eu sei que as multinacionais hoje, né, elas trabalham com um prazo de até uns 12 meses, mas hoje, né, a gente sempre trabalhou com um prazo máximo de 9 meses. Então, assim, comentando até, fazendo um adendo do que eu falei antes a respeito das prefeituras, se a gente não atende a norma, tá? Inclusive, fazer um alerta sobre isso. Se a gente não atende a norma, a prefeitura ela vai embargar o seu elevador. O seu elevador pode estar pronto, funcionando perfeitamente. Eles vão embargar a obra, não vão deixar o seu equipamento funcionar. Então, assim, novamente explicando a importância. Por que a gente tem que cumprir a norma? Vamos dar um jeitinho? Não existe jeitinho, né? Porque as normas elas estão ali para serem seguidas, até para se evitarem os acidentes que a gente tem visto aí. Então, mais um adendo para a gente se alertar a isso, né? Ok. Carlos, pois não.
Bom, tô com essa linha aí de instalação. Eu sempre bato bastante nessa tecla há muito tempo, porque eu também faço memorial de cálculo, né? Eu faço projetos de elevadores para empresas. Então, eu faço memorial de cálculo, memorial descritivo. Eu sempre falo, o elevador começa no projeto. Se o elevador ele não for projetado corretamente, principalmente memorial de cálculo, pode estar o elevador pronto, pode estar 30, 40 anos, que uma hora vai acontecer um acidente. E assim, eu falo com total certeza, desses acidentes que vieram ocorrendo, 80, 90% está atrelado a projeto. Não tá, não, claro que tem alguma atrelação à manutenção, que mais para frente vamos falar um pouquinho sobre isso, mas está voltado para projeto. E principalmente, o que eu encontro muito relacionado, por exemplo, um projeto de guias de elevadores. Que a guia de elevador, a norma ali, ela prevê que ele tem que fazer o cálculo de flambagem. Ou seja, o freio de segurança de um elevador, ele depende principalmente da guia. Muitas pessoas acham, o freio de segurança é o item mais importante do elevador. Ele é o item mais importante do elevador. Porém, se as guias não tiverem bem dimensionadas, não adianta. Não vai adiantar nada. Porque a norma ela fala que tem que ter uma flambagem ali de 5 milímetros. Se não é feito esse memorial de cálculo, e, por exemplo, o elevador ele rompe os cabos de aço, o elevador ele vai travar na guia, porém, com a força aplicada ali, a guia ela vai flambar. Ou seja, fazer aquela barriga, que vai passar ali dos 5 milímetros, o que vai acontecer? O elevador acaba caindo aí em queda livre, acaba matando aí outras pessoas. Aí vai lá fazer a perícia, falar, não, se for problema de manutenção. Mas, na verdade, se for pegar a perícia, fazer corretamente a perícia certinho, vai ver, opa, vi aqui que travou realmente na guia, porém, aí tem que pegar e refazer o memorial de cálculo e ver, e verificar, opa, será que realmente esse memorial de cálculo atendia a norma? Isso é um dos requisitos, por exemplo, da Prefeitura de Vitória. A Prefeitura de Vitória, ela pede o memorial de cálculo, pede o projeto em si. E assim, não é só porque facto no Espírito Santo, mas Vitória, ela é uma das melhores nessa atuação aí de fiscalização de elevadores. Claro que não tem como fiscalizar todos os equipamentos, são bastante equipamento, mas faz um trabalho assim excelente, tá? Excelente. Então, eu digo muito relacionado a isso. Instalação tem que envolver projeto. E como a Emanuela falou aí, infelizmente, tem várias construtoras que vai lá e fala assim, não, nós somos especialistas, a gente já vai construir o poço, já vai deixar tudo pronto. Chega lá, não sabe se uma norma técnica ela mudou, se ela atualizou, aí não cabe. Aí, diversas vezes, tem vários donos que ligam para mim, e Carlos, e agora? Porque não cabe ali, falei assim, agora já era, não tem o que fazer. Vai ter que ser um projeto especial e ver se a prefeitura vai aceitar. E até onde eu sei, a prefeitura aqui em Vitória, por exemplo, ela não aceita. Outros municípios do estado até acaba aceitando, coloca algum elevador com menor capacidade, mas aqui em Vitória, por exemplo, já não aceita, porque não tem como. Diferente, por exemplo, se for uma construção, um prédio onde que não tem elevador, e vai colocar um elevador, aí sim, a norma fala que você pode gerar ali um projeto especial, aí sim vai aprovar. Então tem que ficar muito atento a isso. Até na construção do poço, às vezes constrói o poço ali do elevador, e o poço do elevador não aguenta ali as forças da guia. Não aguenta. Aí acontece, a guia, além de dar flambagem, rompe ali, tira o parabolt do lugar, trava tudo. Se vocês verem a relação dos acidentes que aconteceram no Brasil esse ano, vocês vão ficar chocados, porque vocês vão ver que tem muito problema de projeto. É muito voltado aí para projeto. Então, essa primeira parte de atribuição, que eu sempre falo, comece primeiro pelo projeto. O projeto, ele tem que ser eficaz. E lembrando outra coisa, não só norma técnica, tem que ficar atento às normas regulamentadoras, NRs. Muita gente não conhece as normas regulamentadoras, que elas estão acima ainda das normas técnicas. Vou dar só um exemplo. Poços adjacentes. Tem muita construtora que ainda constrói prédio que tem 2 elevadores um do lado do outro com poço aberto. Aí temos lá a NR11, a NR11 ela fala que tem que ser fechado solidamente de cima e embaixo. Aí não importa se o elevador é antigo, se o elevador é novo, isso daí
está previsto ali na norma regulamentadora. Então, tem que ficar também atento à norma regulamentadora. Ok. Luiz, antes de você entrar, só aproveitando a deixa aqui, o Jonildo perguntou exatamente sobre isso. Ele mora num prédio que já tem algum tempo, isso. E se é possível a instalação de um elevador. Sim, sempre é possível, né? Obviamente, há de se ter uma análise estrutural, né? Arquitetônica estrutural, para, na sequência, vir o projeto do elevador e a contratação do elevador, né? Então, Jonildo, a gente tem uma máxima na engenharia que diz que tudo sempre é possível, né? Basta saber quanto vai custar para ver se financeiramente é viável, mas isso não é difícil de se viabilizar. Lembrando que nós temos hoje a NBR 9050, né? Que exige questões de acessibilidade, e essa acessibilidade passa também pelo transporte vertical, né? Não é só chegar ao primeiro pavimento e tudo mais, rampas e tudo mais, mas a NBR tem sido bastante cobrada, o Ministério Público tem cobrado muito das prefeituras para que fiscalizem as questões de acessibilidade, né? Os prédios públicos até que eles não tomam muito cuidado, não, mas nos prédios particulares a gente tem visto isso constantemente, né? Luiz, por favor. Bom, de novo, mais uma live repleta de boas soluções que a gente pode pensar, né? Me cai de novo na cabeça aqui a questão de informação, né? A gente está aqui passando informação para os síndicos, os engenheiros que seguem a gente, mas talvez as construtoras também precisavam, né? O nosso amigo aqui levantou muito a lebre de projeto. Bom, eu recebo várias contratações de projeto estrutural e, na maioria das vezes, a gente tem que dimensionar o pouso do elevador, tem que dimensionar a laje que vai fazer içamento das máquinas e até, eventualmente, ter as máquinas em cima. E, geralmente, o pessoal pede, a gente fala, você tem o projeto do elevador para a gente dimensionar? Não. Você sabe qual a marca que você vai comprar? Não, ainda não. Então, eu não faço milagre. Infelizmente, eu não posso projetar uma estrutura para isso, né? Então, efetivamente, isso é mais normal do que a gente gostaria. Isso vai ficando postergado lá para o finalzinho, quando o cara não aguenta mais, aí ele arranja uma empresa, uma cotação, manda para a gente o projeto e a gente projeta em cima daquele. Depois, lá na frente, a gente sabe que ele acaba trocando a empresa, mas ninguém vai lá e revisa o projeto estrutural. Afinal de contas, foi dimensionado para o outro, né? Aproveitando também a deixa, e aí vai aproveitar e deixar uma pergunta para o Carlos responder depois. Carlos, a gente da Civil, a gente obrigatoriamente no projeto estrutural, a norma já prevê revisão justamente por causa dessa tipologia da estrutura de ser mais segura, de evitar acidente. Né? Efetivamente, até poucos segundos atrás, eu ainda achava que o elevador era muito bem seguro, até escutar os dados que a gente escutou no bastidores e que você falou. As normas preveem essa revisão de projeto? Vai vir com revisão? Depois responde aí para a gente. E por último aqui, eu acho que é o cenário que a gente tem visto, né? Os projetos têm nascido cada vez com mais erros. Quando a gente fala da patologia da construção, a gente fala isso muito claramente, né? Até bem pouco tempo atrás, a maioria dos erros eram executivos. Claro, a execução não está perfeita, ainda requer um mar de considerações, mas infelizmente os projetos têm aumentado muito os problemas. Quando a gente soma com a execução, obviamente não tem manutenção que dê jeito para resolver. E quando não tem, aí o perigo ainda é maior. E só para fechar e liberar para o pessoal, poder falar, que acho que a live é deles, né? Voltar um pouquinho ao termo da norma, né? Por mais que seja uma regulamentação, por mais que seja uma legislação, por mais que seja obrigatório, lembra, né, senhoras e senhores que estão aqui na live, a norma é a experiência dos profissionais passada ao longo dos anos. Ou seja, não obedecer essa experiência é a extrema falta de... Deixo para vocês complementar a frase. Antes que a Emanuele possa dar continuidade, farei uma pergunta só ao Carlos. Nós temos a prefeitura, ela, na hora que exige o projeto, ela arquiva esse projeto e há possibilidade de acesso, porque a gente está tendo muita dificuldade, né? E o Luiz sabe disso, em muitas empresas que nós estamos fazendo, muitas edificações onde a gente faz a análise estrutural e que depois depara com a necessidade de um
faz análise, a inspeção predial e depois depara com a necessidade da análise estrutural, de ter projeto, não ter projeto estrutural, de não ter, ter parte e outras mais, né? Inclusive, a gente está preparando aqui, muito provavelmente, para um teste lá em Juiz de Fora, porque temos alguns profissionais lá bastante interessados em recomendar ao Corpo de Bombeiros que, ao analisar o projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, também solicite e arquive o projeto estrutural. Por quê? Porque o projeto estrutural tem que estar atrelado, tem que atender a norma de fogo, né? E aí, por consequência, nós temos a questão aí dos carregadores de veículos elétricos, que a gente tem feito um trabalho também muito, muito importante sobre isso. Mas, voltando à pergunta inicial, a Prefeitura solicita, arquiva e disponibiliza quando for pedido, Carlos? Então, já vou responder duas perguntas ao mesmo tempo, a sua e a do Luiz aí. Uma informação para vocês, desde a NB 30 de 1963 já prevê todo o memorial de cálculo de um elevador. E desde 1963 a norma exige que todo o memorial de cálculo, todo o projeto, ele tem que ser entregue para a construtora. Ou seja, a construtora o síndico tem que ter toda a documentação, assim como tem dos apartamentos, da estrutura tem que ter do elevador. Então, assim, não é que a prefeitura exigiu isso, é porque está na norma e a prefeitura, ela só, está na norma aqui, então eu vou pegar aqui, vou estudar isso. Inclusive, aqui no Espírito Santo, nós temos o Cláudio, que trabalha muitos anos com isso. O cara eu brinco que ele já está especialista em elevadores, porque está há muitos anos, então ele é um cara muito estudioso das normas técnicas. Então, ele cobra o que está na norma técnica, e a norma técnica ela já fala desde lá de 1963 relacionado a esse memorial de cálculo, memorial descritivo, aí temos o projeto executivo, toda essa parte aí, isso aí a norma já fala, tem que entregar para a construtora tem que entregar para o proprietário do prédio, no caso, é o síndico, é o condomínio em si, né? Então, respondendo as duas perguntas, isso daí está lá na norma, é normativo isso. Infelizmente, a experiência que a gente tem, né, de acompanhar os condomínios, inclusive desde o início, em alguns poucos casos, a gente faz o laudo de inspeção predial como preconizado por norma, isso é o primeiro na hora da entrega, isso é quase impossível de acontecer, não existe. A consultora, às vezes, não entrega o arquitetônico aprovado, não entrega o ido sanitário, não entrega o prevenção e combate a incêndio e pânico, né? Quanto mais não entrega o plano de manutenção predial, que também é uma obrigação, artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto mais projetos estruturais e projetos de elevador. Eu juro para você que eu já elaborei bem mais de 1.000 laudos, eu nunca vi nenhum condomínio tendo recebido. E olha que a gente tem uma lista enorme de tudo que a norma preconiza, a gente busca pedir ao condomínio, né? Por consequência, ele só vai ter se ele tiver recebido. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Pois não, Emanuele? Bom, perfeito, né? A gente fala sobre esses temas e a importância de ter memorial de cálculo, né? Muitas vezes a gente se depara com... Hoje, acredito que uns 60% dos casos, os nossos clientes de elevadores novos, eles vêm até nós já com esse desespero. Olha, eu estou em fase final da minha obra, eu preciso entregar até o final do ano, o elevador em 3 meses, então me ajuda aí, o que você consegue fazer? Então, assim, a gente tem que sambar com a música para tentar auxiliar o cliente a ajudar ele a sair dessa areia movediça. Então, assim, esse ano a gente teve alguns casos, tanto para elevadores novos, em que a gente teve que solicitar à Prefeitura, inclusive de Vitória, que abrisse uma exceção, né, na verdade, para aquele caso, porque ele não respeitou essas normas de ter um memorial de cálculo, de ter feito um pedido de aprovação daquela obra de elevador na Prefeitura de Vitória, porque hoje, como eu falei, que a Prefeitura de Vitória tem algumas coisas específicas,
no ano de 2024, né, inclusive o Cláudio, que nos alertou a respeito disso, a Prefeitura de Vitória ela começou a exigir que as obras que concernem a elevador, tanto para edificações novas quanto para edificações já existentes, elas tenham projetos específicos aprovados pela Prefeitura. Ou seja, quando a Elevadores Nacional for instalar aquele elevador naquele prédio em Vitória, quando a gente solicita esse alvará de instalação, né, na prefeitura, o nosso cliente já tem que ter previamente aprovado na prefeitura aquele projeto. Então, se eu chego solicitando esse projeto na prefeitura e ele não tem essa aprovação, eles me brecam, eles não me aprovam a instalação, o início da instalação. Então, isso acaba atrasando a instalação do equipamento, acaba atrasando a obra, atrasa o habite. Então, é uma bola de neve, né? Então, porque sempre a gente tem que ter o memorial de cálculo lá atrás, por que a gente tem que ter uma orientação específica, seja de uma empresa de elevador, seja de uma empresa independente, né? A gente precisa ter todo esse cuidado, porque chegando lá na frente, se você pagou, né, 200 mil, 300, 400 mil no elevador, seu elevador pode ficar parado para ser adequado por conta desses mínimos detalhes que você não se atentou lá atrás, né? Então é muito importante você ter esse acompanhamento. Além disso, eu queria também fazer um alerta, né, que a gente vê muitos profissionais, não sei nem se eu posso dizer profissional, mas empresas que praticam algumas ações, né, que a gente depois se pega nessa situação para ajudar o cliente, a gente acaba ficando sem saída. Por exemplo, fui atender um supermercado, né, uma rede um pouco num bairro luxuoso em Vitória, né, e era um elevador de carga. Então, o que a gente se espera de ter no mercado, num bairro mais nobre, um elevador equipado, que atenda as seguranças, mas na verdade não. A casa de máquinas era inexistente, a caixa do poço não tinha estrutura, né, era pendurada, literalmente pendurada, quadro de comando colado em madeira. Então, assim, sem palavras, né? A gente fica sem palavras. Primeiramente pela segurança ali, que é um risco iminente de morte mesmo que não tenha um usuário dentro do elevador o tempo todo, mas os funcionários que manuseiam, né, aqueles mantimentos, um elevador de carga que colocam ali, estão em risco de vida também. E também os funcionários que atuam, a empresa de manutenção que vai atender esse cliente. Então, quando a gente se pega nessa situação, o que a gente tenta fazer? A gente tenta sempre ajudar o cliente primeiro, para depois, se não tiver saída, a gente, né, se exime da situação. Porque, além disso tudo, ter o risco de vida, a gente tem a responsabilidade civil criminal sobre aquele equipamento. Então, qualquer empresa de elevador, né, quando a gente fala que a empresa de elevador tem que ser habilitada, ela tem que ter um engenheiro específico habilitado pelo CREA vinculado àquela empresa, ele que vai assinar as ARTs, vai ter a responsabilidade técnica sobre aquele equipamento, ou seja, a empresa está dizendo que aquele equipamento está seguro para ser utilizado. Então, qualquer acidente que ocorrer ali, tanto o proprietário quanto a empresa, junto com o engenheiro, vai responder civil e criminalmente por aquilo. Então, quando a gente se pega com uma situação como essa que eu falei do elevador de carga, a gente orienta o cliente, olha, tem que estar desligado desse elevador imediatamente, você tem que tomar essa ação, seja alvenaria, seja uma intervenção de obra, seja uma intervenção de elevador, faça essa intervenção, caso contrário, você vai ter um risco de morte aqui iminente. Então, se o cliente não aceitar, a gente sempre, né, agradece, né, o tempo ali e sai daquela situação, porque infelizmente aquilo ali enfim, inaceitável, né? Então a gente tem que entender aqui o quê? Elevadores, equipamentos de elevação vertical, eles transportam vidas ali, mesmo que forem de cargas, tem gente que manuseia aquilo ali. Então a gente tem que entender que tem que ser tratado como tal, né? Então é muito complicado. Ok. Eu vou pedir desculpa aos convidados e a quem está nos assistindo. Eu percebi aqui agora que nós temos um volume enorme de assuntos para tratar, né? Porque nós nem entramos ainda efetivamente nas manutenções, mas eu gostaria de focar realmente, que foi aquilo que me chamou a atenção, nos acidentes, né? E nesse volume enorme de mortes que me parece que ocorreram, né?
segundo o Carlos. Então, Carlos, eu gostaria que você fizesse um relato breve aí para a gente. Desculpa, antes, só respondendo, o Bruno Rodrigues falou sobre a questão de trabalhar num prédio onde ele teve que receber um deficiente visual, e provavelmente ele esteja falando aí das botoeiras, né? Eu achei que esse assunto também já tivesse amplamente sanado, né? Isso já é exigência de botoeiras com a acessibilidade, né? Com o Braille lá, mas pelo que eu estou entendendo aí dele, não existe isso, né? E aí foi ele que me chamou a atenção aqui, que já entra no caso da Bahia aqui, né? Mas eu pediria ao Carlos para me dar um breve relato sobre a questão dessa acessibilidade, né? O Carlos comentou também sobre a questão do interfone dentro do elevador, que já era uma obrigação há muito tempo, me parece que ainda continua capengando, vamos dizer assim, né? Mas seria interessante, Carlos. Luiz, segura um pouquinho aí que eu já deixo você falar. Pois não, Carlos? Bom, relacionado aí primeiramente aí à acessibilidade, nós temos uma lei federal desde o ano 2000. Desde o ano 2000 tem uma lei federal, eu só não tenho um número dela aqui agora de cabeça. Olha que eu decoro muitas normas, muitos números, mas eu não tenho ela aqui para passar para vocês aqui agora, mas daqui a pouco eu dou uma pesquisada e jogo para vocês no chat. A lei federal, desde o ano de 2000, ela já pediu que toda a construção de 2 pavimentos, ele já tem que estar preparado para receber um equipamento de acessibilidade. E essa lei federal, ela também prevê que o quê? Se o prédio existe 2 elevadores, um elevador, no mínimo, ele tem que ter acessibilidade. Aí foi quando foi criado aí no ano de 2007 a NM 313, que é de acessibilidade, onde ela fala que pelo menos um equipamento ele tem que atender acessibilidade. Não somente o braille, tem que ter o gongo nos andares, na qual quando chega no pavimento ele tem que dar 2 toques quando for subir, 2 toques quando for descer. Infelizmente, a gente vê muito equipamento ainda que não atende. Inclusive, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá é lei municipal. Lá, independente do ano do equipamento, se ele tem 50, 60 anos, tem que ter todos os itens das normas técnicas. Aí já entrou uma lei obrigando a aplicação dessa norma técnica. Relacionado, igual o Maurício falou aí, o alarme, por exemplo, desde 1973 já é obrigatório no equipamento. Já o interfone, desde 1985, ele já é obrigatório. E voltando aí, relacionado aí a esses acidentes, eu atribuo ao primeiro fator erro de projeto, segundo fator empresas aventureiras. Hoje, se vocês digitarem aí elevador caseiro, vocês vão encontrar um monte no YouTube. Vocês vão ver um monte no YouTube. O pessoal acha que assim, porque no Brasil, o brasileiro tem uma mania de saber inventar as coisas, mas ninguém pesquisa antes para saber se existe uma norma específica, ainda mais o equipamento que carrega vidas. Então, temos essas empresas aventureiras, que geralmente são o quê? São serralheiros. E para piorar a parte, eles só vendem o equipamento, eles não dão a manutenção. Aí o que ocorre na manutenção? As empresas que estão regulares, o engenheiro responsável, elas vão lá e pegam o elevador para fazer manutenção. Aí acontece o acidente, quem vai ser o responsável? Vai ser o serralheiro ou vai ser o engenheiro da empresa de manutenção? Com certeza vai ser o engenheiro da empresa de manutenção. E eu vejo muito isso, eu tento conscientizar muito. A Emanuela aí, ela é prova disso, eu falo muito com ela sobre isso, que o quê? Não adianta querer fazer volume, de querer pegar contrato, mas o cliente... Não faça, gente. Não faça, porque na hora que der problema, quem vai ser o responsável é aquele que é o engenheiro responsável que está naquela empresa ali. Então, acontece esse fator. Outro fator que eu vejo muito, mas isso eu vejo mais em diversas multinacionais, assim como algumas empresas nacionais, que é o quê? A quantidade de equipamento para o técnico. Tem empresas que colocam de 150 a 200 elevadores para o técnico tomar conta na manutenção mensal. Vocês acham que 200 equipamentos por mês, vocês acham realmente que ele vai conseguir fazer a manutenção?
ele não vai conseguir fazer manutenção. Aí, às vezes, o técnico que é ruim, o problema foi da manutenção. Será que o problema foi da manutenção? Ou será que o problema foi do planejamento ali da empresa, identificar essa sobrecarga sobre o profissional? E eu atribuo também essa grande aumento de equipamentos por técnico a outro fator. Empresas novas, aventureiras, que colocam o preço da manutenção, o preço lá embaixo. Aqui no estado, aqui temos casos de empresas que colocam manutenção de 15 pavimentos, R$80 por mês. R$80 você não paga nem a RT. Nem transporte. Aí você imagina, aí você pega as empresas maiores que colocam um preço maior. Para competir, o que muitas das vezes elas fazem? Elas aumentam a quantidade de equipamento e tentam ganhar um pouco ali na manutenção. Então, olha a bola de neve que acaba acometendo. Infelizmente, muitos síndicos hoje só olham preço. Só olha preço. Eu fiz um levantamento aqui no estado do Espírito Santo, aqui somente a manutenção de portão tem um custo mensal mais ou menos de R$500 a R$600. Aí você pega elevador, você paga R$80. Um portão é mais valioso do que vidas. Aí quando acontece acidente, é aquela empresa que não presta, foi aquela empresa que ocasionou o acidente. Mas só que eu acho que todos nós, eu que sou profissional, nós que somos usuários, todos nós temos um certo culpa no cartório aí relacionado a esses acidentes que vai vindo. Que às vezes nunca acontece nada, igual, por exemplo, você pega esse acidente que aconteceu em Salvador, se eu não me engano, o equipamento tem mais de 20 anos, se não me falha a memória. Ou seja, demorou 20 anos para acontecer um acidente. Passou os primeiros anos, não deu nada? Então, não tem problema, tá tudo certo, eu posso colocar qualquer empresa para fazer manutenção, que tá tudo certo. Aí, uma hora, essa conta acaba chegando. Então, eu atribuo muito relacionado a isso os acidentes que vêm ocorrendo. E coloco assim, dos acidentes que ocorreram no país, eu coloco apenas 2 a 3% relacionado realmente à manutenção. Realmente à manutenção. Que é quando não fazem mesmo a manutenção, deixa lá e teve algum problema, o cabo de ar já está rompendo, não verificou, não comunicou o cliente. Mas, no mais, são esses itens aí. Eu já queria aproveitar o gancho aqui, acho que colocar alguma coisa relacionado a relatório da preventiva. Isso. Relatório da preventiva. Isso. A manutenção preventiva, todo condomínio quanto empresa de manutenção, elas precisam conhecer uma norma chamada NBR 16083. Essa daí é uma norma técnica relacionada à manutenção dos elevadores. Ela fala todas as obrigações do síndico e todas as obrigações da empresa. Além disso, ela fala relacionada ao plano de manutenção. A empresa tem que entregar o plano de manutenção para o condomínio saber o que vai ser feito em cada mês. Hoje, os elevadores é feito mensalmente, porque não tem como você pegar o elevador e fazer a manutenção em apenas um mês. Então, o que fez? O que essa norma fez? Dividiu todos os itens que precisam ser verificados durante um ciclo de 12 meses. Desse ciclo de 12 meses que veio o plano de manutenção anual. Cada mês é verificado um item. Porém, o cliente ele precisa saber. Além disso, a norma ela fala o quê? Que todo registro de chamado, de manutenção, de peças para serem trocadas, todos esses documentos têm que ser entregues no condomínio, mensalmente. Isso aí é obrigatório. Não adianta, a empresa não quer me entregar, não. Existe uma norma que obriga a fazer isso. Eles têm que entregar. Então, depois desse ciclo de 12 meses, o que comprova que essa manutenção foi feita? É o RIA, que é o relatório de inspeção anual. Ela só vem para comprovar o que foi feito durante o ano inteiro. Então, só dando mais esse adentro aí. Até colocaram aqui, o Ederson aí também trabalha na área de elevadores, ele colocou aí já a norma para vocês aí. Ok. Luiz, por favor. Bom, né? Live boa, é bom. A gente fica aqui coçando a mão. Muito bom. Antes que você durma, eu vou te chamando. Nada, não dá para dormir com um tema desse, não. Com a quantidade de informação, muito bom. Coisas que, de fato, a gente acaba focando em outras áreas, né?
e se perde nessa. E aí fica uma grande preocupação, né? O síndico, né, o gestor, ele tem que saber de todas as áreas, né? Agora eu estou falando aqui da estrutura, a gente falou das questões elétricas, agora falando do elevador. Poxa, ser síndico deve dar uma trabalheira, né? Enfim, aproveitando que a gente está falando para os síndicos, atentem, tomem atenção a esses cuidados que a gente está falando, né? De fato, a manutenção é muito precária. E como a gente sempre fala, né, os 3 pilares da manutenção estão focados. Primeiro, né, obviamente, na prevenção, ou seja, fazer as manutenções preventivas. Depois, o registro, a gente precisa registrar tudo, né? Como a gente costuma falar muito no início, lá que está da garantia, fazer e não registrar é quase a mesma coisa que não fazer. Mas ao longo dos anos também, porque esse registro vai dar base para a gente saber quais as posições que a gente vai tomar com as próximas ações, né? E, obviamente, as vistorias, ou seja, tem que ser verificado, né? No caso do elevador, o Carlos lembrou bem que tem várias vistorias que tem que ser realizadas, vários itens que tem que ser verificado ao longo do ano. Mas a gente precisa efetivamente que tenha consciência de todos os pessoais envolvidos, né? E aqui queria lembrar um pouquinho, seu, do nosso aplicativo de manutenção, Vistopred, né? A gente, graças a Deus, a gente está tendo cada vez mais características de clientes, né, gestores, se envolvendo com a manutenção como deveria. E aí começa a se tomar posse disso. E também trazer para os usuários, porque uma vez que a gente tem esses dados, imagino que eu estou aqui no condomínio e descubro efetivamente que o Carlos fala lá na assembleia lá que se gasta R$500 de manutenção do portão e se gasta só 80 o elevador. É claro que isso tem que gerar um alerta absurdo, mas esses dados chegam aos moradores, né? Então esse é o grande problema. Então, difundir essas informações é extremamente importante. E aí, relembro que o aplicativo Vistopred tem essa característica de dar essa transparência para que todos os envolvidos possam estar sabendo. Tá legal? Ok. Manuela, por favor, você quer fazer um comentário? Na verdade, só realmente reiterar tudo que o Carlos falou, assim, a gente precisa ter atenção mesmo a quem está fazendo essa manutenção, independentemente se aquele elevador nunca deu problema, se há 20, 40 anos não teve nenhum acidente. Procure saber quem é que está te atendendo, se é elevador, se é portão, né? Se realmente há uma discrepância de valor, né? O elevador é um carro, não é qualquer bem, não é um carro. Eu costumo comparar o carro porque é o que está mais próximo aí do nosso dia a dia. Então, a gente tem que tratá-lo como um bem que realmente precisa de cuidados, precisa de atenção, você precisa acompanhar. A empresa que te dá assistência, ela tem que te dar a transparência de tudo que tem sido feito lá naquele equipamento. E seja de uma intervenção de reparos, seja de uma intervenção de manutenção. Então, também é muito importante que, se você está acompanhando a sua empresa, verifique se ela está te dando alguma orientação, se é a troca preventiva. Olha, vamos fazer aquele reparo preventivo, senão vai ocasionar na parada de um elevador, né? Então, a gente tem que acompanhar também a orientação da empresa. Hoje, a gente tem algumas dificuldades com alguns clientes que, às vezes, têm dificuldade de entender que um certo serviço, né? Um pouquinho caro, mas lá na frente, se eu não fizer esse servicinho, esse serviço vai se tornar uma quebra de, por exemplo, uma amortecedora, né, tendo que trocar uma porta completa. Então, assim, a gente precisa entender também que, se eu estou confiando aquele meu equipamento naquela empresa, eu preciso também dar a chance de ouvi-la, né? Se ela está me orientando naquele sentido, ela realmente tem que ter um motivo para tal, tem que ter uma explicação para tal, e eu tenho que ouvi-la. Então, a gente tem um pouco de dificuldade também do nosso cliente, às vezes, entender isso daí. Poxa, se eu estou com o equipamento há 20 anos funcionando, eu não vou trocar um óleo? Não é assim, né? Igual um carro. A gente tem que trocar o óleo de tantos e tantos meses. É igual o elevador. A gente tem que ter essa manutenção aí. Inclusive, a gente costuma até orientar os nossos clientes que o óleo ele tem que ser substituído uma vez ao ano, tá? Até o óleo do elevador, né? A gente costuma orientar e o cliente às vezes fica perplexo, mas, poxa, na outra empresa eu nunca troquei meu óleo. Então, poxa, por isso que às vezes seu motor está travando, por isso que seu motor está dando problema. Às vezes é falta de óleo, nunca foi trocado, tá 20 anos sem trocar um óleo. Então, assim, são coisas que a gente realmente precisa se atentar. Como eu falei, é como se fosse um carro. Então, precisa ser trocado peças ao longo dos anos, precisa ser feita a manutenção. E a gente precisa ter essa atenção com a empresa, né? Além disso, eu também gosto de orientar
de que você deve conhecer o seu prestador, né? Será que o seu prestador ele tem estrutura para te atender? Então, a gente, às vezes, né, pode estar pagando R$1.000 uma manutenção de elevador, mas será que aquela empresa vai ter o suporte, vai ter a equipe técnica, né, suficiente para te atender? Não adianta eu pagar caro também e não ter uma empresa que te dá realmente aquele suporte. Então, são algumas coisas que a gente precisa também se atentar. Sem dúvida, Manuela, desculpa, é que eu tenho a Manuele aqui em casa e confunde. Veja, a comparação com o carro foi perfeita, tá? Eu falo isso há mais de 40 anos. O brasileiro ele tem a adoração por carro e sabe perfeitamente que antes era 5.000, agora é 12.000, né? Venceu 12.000 lá, já sai no nosso e-mail, já chega, está chegando na hora, vai fazer a sua revisão, mas ainda assim, antes mesmo de chegar o e-mail dizendo que está na hora do seu carro fazer a revisão, você já está atento para isso, né? O brasileiro normalmente age dessa forma. Agora, ele compra um imóvel e acha que o imóvel vai durar 100 anos sem que haja nenhuma necessidade de manutenção, seja no elevador, seja na própria edificação. Eu acompanho a AGE constantemente, né? E vejo perfeitamente a dificuldade enorme que o síndico tem em, às vezes, botar uma taxazinha mínima lá para fazer uma manutenção mínima, né? Preferem ficar tapando buraco às pressas, fazendo cota extra para fazer obras caríssimas. Por quê? Porque não fez uma manutenção correta. Infelizmente, constante. Um detalhe importante é que a gente da Civil, né, como diz o Luiz, observa sempre para efeito de casa de máquina, né? Você estava falando na troca de óleo, mas isso talvez, Carlos, seja uma sugestão aí para você que esteja com a ABNT aí envolvido. Aquela especificação que se tem de padrão de esquadria de veneziana, ela permite, numa chuva de vento, né, e principalmente aqui no nosso estado, as chuvas de vento são constantes, de entrar água dentro das casas de máquina, né? E 90%, né? 9 de cada 10 casas de máquina que você faz a vistoria, ou alguém foi lá e botou uma chapa, ou aquela esquadria que estava na norma foi substituída ou já foi colocada diferente. Quer dizer, é raro de você ter a esquadria com a veneziana conforme norma preconiza, porque efetivamente acaba entrando água e ninguém quer, né? Mas é o que a gente recomenda sempre, né? Aquele calor excessivo dentro da casa de máquina vai gerar um comprometimento da vida útil do equipamento que está ali. Não tem como não entender isso, né? E como a Manuela falou, confiança, na verdade, é o que o Luiz falou e que a gente repete sempre, né? O síndico ele não precisa conhecer de tudo, né? Ele precisa ter profissionais qualificados para lhe dar o suporte, né? É raro você achar, eu acho que é impossível você achar um síndico, um condomínio que não tenha um contador lá atrelado a ele, né? Na grande maioria das vezes, você tem lá também um advogado ligado ao condomínio, né? Agora, um engenheiro de qualidade, um engenheiro de confiança, um profissional capacitado para dar atenção, para dar suporte na parte civil e na parte de elevadores, aí é coisa rara. Infelizmente, é só na hora que a coisa aperta, né? Não é isso, Carlos? Perfeitamente. Essa parte aí da janela aí, esse é um tema meio complexo, né? Porque, ao meu ver, no projeto já deveria prever ali, por exemplo, para não ficar próximo ao quadro de comando. Porque o que a gente vê é o quê? Fica próximo ao quadro de comando. O quadro de comando é um equipamento eletrônico. A peça mais cara de um quadro de comando é o inversor. Temos inversor aí até de R$100.000, só o inversor. Então, muitas das vezes as empresas acabam o quê? Tá caindo, colocar a janela bem do lado do quadro de comando. Então, diversas empresas falam o quê? Vai ter que fechar isso daí e vocês vão continuar
pagando por uma peça aí. Então, acredito que, na maioria dos casos, acabam fechando por essa falta de comunicação. E talvez essa falta de comunicação está atrelada aí, muito bem, que o Luiz aí, ele comentou no início, que ele não recebe o projeto em si. Talvez se recebesse o projeto da empresa dizendo, não coloque a janela próximo do quadro de comando, porque pode acontecer isso, pode cair água no equipamento e pode cair. O Luiz não é obrigado a saber que vai cair água no equipamento. Ele está seguindo, assim como você, Maurício, vocês estão seguindo a normativa da construção civil. Não tem nada de errado nisso. Eu acho que falta mais essa comunicação entre construção civil, engenharia civil, com a engenharia mecânica. Está faltando essa comunicação aí, juntar, né, as duas normas para falar relacionada a isso. E principalmente as empresas colaborar, principalmente no projeto. Vai construir, pessoal, por favor, não coloque essa janela próxima do quadro de comando. Se colocar próximo do quadro de comando, vai começar a queimar as placas aí e vai ter prejuízo para o cliente. Claro que tem algumas empresas que preferem que fica do lado do quadro de comando. Isso daí tem empresa que ama. Choveu, quantos inversor, quantos mil que eu vou fazer hoje com a chuva? Tem, infelizmente, nós sabemos que no mercado tem gente que se aproveita disso e nem manda fechar. Pode deixar lá. Choveu, vai cair. Até que uma hora que o cliente acaba aí contratando um engenheiro independente para dar esse suporte, aí quando chega um engenheiro independente lá, vê, essa janela aqui, por exemplo, foi posicionada no lado errado. Essa janela é para estar por outro lado aqui. Isso aqui foi um erro de projeto. Aí o cliente não sabia, aí o cliente acaba sendo enganado por muito tempo, infelizmente, por empresas irregulares, assim como tem empresas de consultoria irregulares, como a gente estava conversando no privado, também existem empresas de manutenção irregulares. Então, eu acho que está muito atrelado a isso, a ter essa comunicação entre as duas engenharias aí, para estar cumprindo realmente aí com as normativas, né? Mas o que a gente vê, infelizmente, no país, o pessoal eles acham que normativa existe para ser o chato, para ser errado. Para vocês verem, 43 mortes somente esse ano no Brasil com elevador, isso porque nós temos mais de 50 normas técnicas de elevadores. Imagine se a gente não tivesse norma técnica. E todas essas normas técnicas, como o Maurício falou no início, por exemplo, a NB30 podia aquela porta pantográfica. A porta pantográfica acontecia muito acidente. 1985 entrou a NBR 7192, proibido porta pantográfica, colocaram a porta de eixo vertical, aquelas que abrem igual porta de casa. Começou a acontecer ainda muito acidente. Então chegou a NM 207 lá em 1999 e falou, a partir de hoje essas portas de eixo vertical são proibidas, tem que ser portas automáticas. Tem que ser portas aí que o cliente já entra ali e não puxa mais. Aí reduziu os acidentes? Com certeza reduziu. Aí agora com a nova norma mudou novamente. Agora a porta tem que resistir a 120 minutos de incêndio. Por que isso? Porque provavelmente aconteceu outros acidentes, por exemplo, em São Paulo, de incêndio. Então hoje, por exemplo, inclusive aqui nós temos uma lei, Maurício que deve saber melhor do que eu, que vocês são da área, Maurício e Luiz, que vocês são da área de construção civil, se eu não me engano, é a partir de 20 pavimentos tem que ter um elevador, ter um elevador de... Um elevador de segurança, de emergência. Um elevador de emergência, ligado que ele é propício para ser utilizado em incêndio. Sim. Então, aí você imagina, por isso que mudou essa parte, tem que resistir a 120 minutos, porque se não resistir a 120 minutos, o que adianta ter um elevador de emergência? Vai entrar no elevador e vai morrer. Então, falta um pouquinho mais de compreensão. E, mais uma vez, é um erro também nós, que somos profissionais dessa área, de conscientizar. Eu tento o máximo conscientizar, mas, como eu falo com os meus colegas aí de área, com empresas, Carlos não tem como fazer tudo sozinho. Acho que depende de cada empresa, cada um fazer essas conscientização nos condomínios, que não adianta nada. Eu tenho essa informação porque eu sou especialista na área, mas talvez diversas coisas que eu falei aqui, quem está acompanhando aqui talvez nem tinha noção que existia uma legislação por trás, que existia uma norma por trás. Às vezes acredita até no que a empresa ela fala, não, é assim mesmo. Por exemplo, o caso ali do interfone, por exemplo. O interfone desde 1985. Aí você vai exigir, por exemplo, uma vistoria independente, a empresa fala, não, é porque o elevador é antigo. Não, vem cá.
vamos pegar a norma aqui de 1985, ela fala que tem que ter um interfone. Por que não está com o interfone instalado? Ah, porque é antigo. Ué, é antigo, mas essa norma aqui, ó, a norma de 1985, ela é de, para vocês terem ideia, eu tenho ela é escrita com máquina de escrever. Eu falei assim, ó, desde a máquina de escrever já exigia isso. Aí o elevador antigo, não, tá na norma lá. O que aconteceu? Projetaram o elevador lá na época fora das normas. Infelizmente, aí só descobre com o tempo. Aí não tem muito o que fazer, tem que fazer as adequações, né? 85 não está nem tão longe assim, que eu estava formando em 85. Ô, Carlos, pior do que você não atender a norma é você ter elevador de segurança e não ter o gerador. Você acredita? Se quiser, eu te levo ali perto do Aquabela e eu vou te mostrar que tem lá já há 5, 6 anos entregue, o prédio está lá, tem o elevador de segurança e não instalaram até hoje um gerador lá dentro. Estão querendo matar, né? É segurança psicológica. Oi? É só segurança psicológica, entendeu? Não é segurança nenhuma, porque se não tem o gerador, não pode entrar no elevador. É melhor você descer na escada. Se vai demorar mais tempo, desce na escada, você vai estar mais seguro. Correto? A primeira coisa que o Corpo de Bombeiro faz é o quê? Desligar a rede. Se não tiver um gerador ali para... E aí? É até bom, eu queria até levantar um ponto relacionado que acabei lembrando agora aqui, que é muito importante, é relacionado ao elevador de carga. Muita gente, que a Emanuela falou, enfatizou, e principalmente os supermercados, eles colocam um elevador de carga que não atende às normas técnicas. O que eles pegam? Eles pegam engenheiros mecânicos que produzem um elevador conforme NR12. O engenheiro mecânico nem sabe que existe uma norma específica para elevador de carga, que é a NBR 14712. E, além disso, essa norma de elevador de carga, ela fala que toda segurança tem que ser igual de elevador de usuário comum, que é o quê? Tem que ter o freio de segurança. Lá, né? Não tem jeito, o humano tem que vai ter estar o lá. freio de segurança instalado, não pode ser motorredutor. E é o que a gente vê elevador com talha, elevador de carga com talha. Um cabo só, um cabo de aço, nem cabo de aço só. Então, a norma exige que tem que ter no mínimo 3 cabos. Aí a gente entra nesse fator. Aí você vai falar com o engenheiro mecânico, não, porque está no NR12, meu amigo. Você viu se existe uma norma técnica específica, você está carregando gente. Ah, mas elevador de carga. Elevador de carga, ok. Mas e o operador que entra no equipamento? O operador entra no equipamento. Não só elevador de carga, que o elevador automotivo também é um elevador de carga, mas que entra ali é uma pessoa que está dirigindo o veículo. Então, a gente teve, inclusive, esse ano, acidentes relacionados a esses tipos de equipamentos, porque não se atentam a isso. E outro equipamento é a plataforma elevatória. Essa daí é a que gera mais dúvidas. Plataforma elevatória, para quem está ouvindo aqui, plataforma elevatória, ela existe uma norma específica, ela é NBR ISO 9386. Ela é diferente de um elevador. Uma plataforma elevatória, para ela subir de um andar para o outro, você tem que segurar o botão apertado. Para quando você tirar a mão, a plataforma parar completamente. Tivemos um acidente na Caixa Econômica, que a plataforma esmagou um idoso. Esmagou um idoso. Ela abriu a porta, entrou dentro do pavimento e a plataforma desceu. Aí a plataforma desceu, ou seja, por que ela desceu? Sendo que a plataforma só funciona se você pegar o botão e pressionar ele. Exatamente para isso, para idoso não se machucar. Ele tirou a mão, a plataforma para na hora, cadeirante para na hora. A plataforma desceu, vai pegar na cabeça do idoso, por exemplo, por erro de projeto, tem que ter um contato embaixo da plataforma que quando encosta na cabeça do idoso, ela para a plataforma na hora. E tem? Não tem. A gente vê plataforma elevatória aí, plataforma elevatória é até 4 metros. A gente vê plataforma elevatória de 3 pavimentos. Aí eles colocam uma cabinada. Aí junta, mistura, aí acontece esses tipos de acidente também relacionado a esse tipo de aplicação de equipamentos com normas erradas. Então tem que ficar muito atento relacionado a isso. Eu lembrei aqui agora, aqui, quando ela falou do acidente do supermercado, eu falei assim, eu preciso falar sobre isso aqui. Isso também, ó, é só para fazer um adendo com o que o Carlos falou.
isso gera uma desconfiança, né, com as empresas de elevador. Então, quando a empresa que trabalha corretamente vai até esse cliente para atender e apresenta a proposta correta, a solução correta com base nessas normas, a gente até é recebido com uma estranheza, né, porque o fulano lá, o Joãozinho da quitanda, me ofereceu aí um elevador de carga, né, que é mais baratinho, não tem guarda-corpo, é só com um cabinho de ar, coisa simples, né, ninguém vai utilizar, mas na verdade não. Então a gente tem esse problema que gera uma desconfiança. Então acaba que hoje a gente acaba, até por preço, né, porque a gente conversou no início, que o nosso cliente vai a maioria das vezes por preço, então acaba gerando uma desconfiança. Poxa, será que eu vou pagar mais caro? Mas será que essa empresa está falando direitinho? Tá querendo me enganar? Então, isso é muito complicado, é uma bola de neve que a gente precisa realmente erradicar, gente. Sem dúvida. De novo, eu vou pedir mil desculpas, mas nós temos um limite de tempo e eu insisto em que eu gostaria, se possível, o Carlos e a Manoeli, se tiverem, que relatasse para a gente esses 40 acidentes aí que houveram, pelo menos alguns deles, óbvio que não vai dar para fazer todos, e nem vocês sabem todos, né? Mas porque, infelizmente, eu acho que é mal do brasileiro, né? Ele precisa saber que a coisa está dando errado para poder se movimentar e começar a se preocupar. Então, se a Emanuele e Carlos pudesse relatar para a gente alguns acidentes que já aconteceram, me parece que a Emanuele, inclusive, está em Curitiba, ficou de ver um local onde aconteceu um recentemente, não é isso, Emanuele? Isso aí, eu estou aqui em Curitiba e teve um acidente, se não me engano, no Shopping Estação, né? Foi, se eu não me engano, semana passada, parece que uma pessoa ficou presa, né, entre o vão do pouso do elevador com o elevador. Acho que o Carlos sabe melhor dizer como é que foi esse acidente. A gente ainda não tem informações de como que aconteceu, de qual foi a falha nesse sentido, né? Mas o que a gente sempre entende é que com certeza houve alguma falha na segurança, porque o elevador, ele, como já foi falado, ele é considerado o equipamento mais seguro do mundo. Então, quando a gente trabalha com esse equipamento, a gente entende que ele tem todos os dispositivos de segurança ali, que eles vão te dar o suporte para o usuário, para que haja essa segurança na hora de se utilizar o elevador. Então, quando a gente se depara com esses acidentes, né, 40 e poucos nesse ano, eu, particularmente, quando a gente estuda esses casos, eu entendo também que há uma falha na segurança, né, nesse sentido. As empresas de manutenção, muitas vezes, elas usam o jumper, né, jumpeiam uma segurança, às vezes, para fazer algum reparo, às vezes o técnico pode esquecer, né, de tirar aquele jumper daquele equipamento, e realmente há essa falha na segurança. Então, o elevador é um equipamento autônomo, então ele tem todos os dispositivos ali que vão impedir que haja qualquer falha, claro, com as manutenções em dia. Então, a gente teve um acidente, né, até em Vitória, 3 meses atrás, salvo engano, com uma clínica, né, que foi de uma plataforma, inclusive, se eu não me engano, uma idosa, ela abriu, né, a porta do pavimento, foi como o Carlos explicou. Entrou, né, no poço, a plataforma não estava no andar, e ela acabou caindo e acabou sendo esmagada por aquela plataforma. Então, assim, o que a gente sempre entende aí é que houve uma falha na segurança, seja uma falha deliberada ou não, né? Então, esses casos aí eu sempre costumo atentar à segurança do equipamento com relação a esses jumpers, né? Que são feitos e não são atentados, né, na hora da gente retornar para a normalidade. O Carlos pode até me ajudar nessa questão. Tem um na Bahia também, né, Carlos? Que é o mais recente, é isso? Se eu puder nos relatar, né? Não que a gente queira ver sangue, né? Mas efetivamente demonstrar que realmente a questão é de segurança. Bom, o que teve o último, né? O que aconteceu em Salvador, eu não tenho, assim, basicamente todo o processo em si, o que ocorreu. Mas, como assim aconteceu? Eu não sei dizer o que ocasionou a falha, tá? Mas o que aconteceu? Tinha uma empresa que estava fazendo ali mudança no prédio, e
2 funcionários dessa mudança caíram aí, o elevador ele caiu em queda livre, foi do 6º andar até o térreo. No início, quando colocou ali na reportagem, eu até pensei que fosse, por exemplo, por causa de excesso de peso, como estava ocasionando uma mudança, coisa e tal, mas não. Os 2 profissionais, eles estavam no elevador vazio. Então, o equipamento, ele acabou caindo em queda livre. Eu não sei se houve rompimento de cabo de aço, eu não sei se houve rompimento ali da estrutura em si. Como é um caso bem recente, então não tem como a gente trabalhar por achismo, né? Que pode ser diversos itens. A única informações que tem que foi conforme a reportagem passa, que o elevador tinha passado para manutenção 9 dias antes e aconteceu esse acidente. Assim como que teve também um acidente esse ano em São Paulo, que foi um elevador antigo, que ele caiu, ele em queda livre, ali realmente rompeu, né, a estrutura, que ali foi mostrada a imagem, rompeu a estrutura do equipamento, por algum motivo ali o freio de segurança não atuou. Pode ser o erro de projeto, como eu falei desde o início? Pode ser, mas precisa fazer uma análise. Pode ser manutenção? Pode ser também. Então, esse de São Paulo também, que matou ali, foi uma pessoa, ela ficou internada por muito tempo, e acabou vindo a óbito, se não me engano, foi agora em outubro. Em outubro. Caiu também em queda livre, aí rompeu as estruturas, caiu. E mais uma vez, a mídia colocou a informação que o equipamento tinha passado por uma manutenção de segurança, ou seja, uma manutenção do RIA 15 dias antes. Aí teve acesso à documentação, pediu para a prefeitura, pegou a prefeitura, o RIA estava dizendo que estava tudo ok. Estava tudo ok com o equipamento. Então, ali também é algo para ter atenção. Será que realmente o RIA ele é tão eficaz? Na minha opinião, o RIA só serve para respaldar condomínio e prefeitura. Porque, infelizmente, diferente de outros países, o RIA aqui no Brasil ele é feito pelas empresas de manutenção. E não tem como, por exemplo, você pega a Emanuela, que tem empresa de elevador, ela não tem como estar com uma empresa de 50 anos, não tem como ela estar junto com cada técnico que está fazendo o RIA dela. Ela não tem como ela saber se ela confia, sabe da capacidade da equipe dela, porém tem essa preocupação, diferente lá fora. Lá fora, quem faz esse tipo de serviço são engenheiros independentes. Então, o governo fala que o condomínio tem que contratar engenheiros independentes para fazer todos esses testes de segurança, que acaba se tornando algo imparcial, né? Que às vezes eu já fui do campo muitas vezes, e tinha diversos colegas que, na hora que ia fazer o RIA, por exemplo, de outro colega, para não se indispor com um coleguinha, não, vou colocar que tá ok aqui. Acontece muito disso, vocês não têm noção como acontece muito disso. Então, o RIA, igual nessa situação, o RIA do acidente que aconteceu também aqui, o RIA estava ok, tanto nesse de São Paulo quanto no de Salvador. Estava tudo ok. Tanto daqui do estado do Espírito Santo também estava ok. Outro acidente que tivemos foi no Rio de Janeiro. O elevador estava fazendo barulho. Foi no dia que teve 3 acidentes no mesmo dia no Rio de Janeiro. Na capital. E a capital do Rio de Janeiro, ela tem um órgão chamado EGEM, que ela é feita ali toda a fiscalização por engenheiros mecânicos. Ou seja, a prefeitura criou um órgão para fazer esse tipo de fiscalização. E aconteceu esse acidente. O acidente lá foi o quê? O elevador estava fazendo barulho, com elevador de porta pantográfica, estava fazendo barulho, aí chamaram a empresa, aí o técnico foi lá, conversou com o porteiro, aí o porteiro falou, está fazendo barulho quando está chegando no último pavimento. O técnico entrou dentro do elevador, apertou para o último pavimento, aí ele foi ouvindo o barulho, quando chegou no último pavimento, a estrutura rompeu, o elevador caiu em queda livre e veio a óbito. Veio a óbito. Então... Ô Carlos, deixa eu só te interromper, porque o nosso tempo já tá mais do que estourado. Lembrar, nós tivemos aí um suporte novo aí, depois eu tenho que saber até com o Sérgio como é que funciona isso, porque a novidade, o Síndico Online está nos fornecendo aqui, informou uma lei, e agora está nos dando um link aí de acesso a esses acidentes, né? Obrigado aí, Sérgio.
Eu não sei se é você que está operando isso, mas... Oi? Só dando lá dentro, fui eu que pedi para colocar a lei e então esse link que está aí é de um artigo que eu escrevi até agosto, eu coloquei todos os acidentes que aconteceu até agosto no Brasil. Aí tem todos os links, você pode entrar e verificar cada item lá. Então, perfeito, muito obrigado. Então, é a Damares que está nos passando isso aí, que está vindo com a logo aí da Síndico Online, e eu fiquei na dúvida aí, mas agradeço muito. Isso, Damares, depois, se puder publicar isso aí, tá? É importante. Só uma consideração, Carlos, é que eu repito sempre que na construção civil o acidente é mais ou menos como na aviação, né? Ele nunca ocorre com uma falha só, é sempre uma sucessão de erros, né? E eu acho que também na engenharia mecânica, na parte dos elevadores, provavelmente deva ser também desse jeito, né? E aí, como na construção civil tem sempre um órgão responsável por analisar esses acidentes e aí determinar medidas de segurança, acredito que também seria bastante relevante e importante na parte da mecânica aí dos elevadores, se ter aí, eu não sei se tem um órgão no Brasil que possa fazer isso, porque se fica a cargo da Polícia Técnica de cada estado, isso, no final das contas, não vai ter grande relevância, não é isso? Bom, mas eu queria dar o tempo que vocês quiserem para as suas considerações finais. Nós já temos 1h20 de programa, é mais ou menos o nosso limite, e, na sequência, a gente se despede, e eu peço encarecidamente, já faço o convite aqui a vocês, da gente, em breve, estar fazendo um novo programa, porque ficou muita coisa aqui sem falar, sem comentar e sem explicar, tá bom? Manoel, por favor. Perfeito, Maurício. Realmente, hoje, a frase do dia, né, que a gente fica é a atenção, né? A gente precisa realmente ter atenção no elevador desde o início, da instalação até a manutenção. Entender os processos, né? Não ser especialista, mas entender os processos, né? A importância de você acompanhar a empresa e o que está sendo feito, né? Pedir transparência, pedir explicação, né? Embasar as explicações, exija isso, porque não adianta, a gente não trabalha com achismo, né? Nós somos empresas, a gente tem que trabalhar com fatos, tem que trabalhar com normas, tem que trabalhar com regras. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa: acompanhe, tenha atenção em tudo que está sendo feito no seu edifício, né? Não só no elevador, mas em todo o edifício, porque o elevador ele depende da parte elétrica, ele depende da alvenaria, então tudo isso, se não estiver alinhado, o elevador não vai funcionar bem, e muitas vezes não é elevador, às vezes é elétrica, que é antiga, não está correta, não foi dimensionada para aquele equipamento, né? Então, vamos nos atentar a isso, procurar profissionais habilitados, profissionais sérios, e eu tenho certeza que a solução vai vir. Obrigada. Obrigado. Carlos, pois não. Bom, pessoal, vou dar só um adentro rapidinho, só um adentrinho, rapidinho. Fica à vontade. Vou ser rápido. Só para te falar relacionado, eu tive acesso aos incidentes que o Corpo de Bombeiro atendeu esse ano no Rio de Janeiro. Foi 1.600, somente no Rio de Janeiro. Nossa. Aí a gente já consegue pegar, que eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, a gente pega ali a pirâmide de BIRD, a gente vê ali a relação de quantos acidentes para acontecer um acidente. Foi bem colocado por você aí, relacionado a isso. Quantos incidentes acontecem antes de chegar um acidente? O acidente ele não ocorre de um dia para o outro. Ele acontece o quê? Diversos incidentes que vai ocorrendo, ele vai ali, eu vou matar alguém, eu vou matar alguém. Aí acaba negligenciando isso daí. E a mensagem que eu deixo para vocês aqui é o que eu sempre utilizo, é uma frase que eu utilizo muito. Elevador não é Lego. Por que o elevador não é Lego? O elevador não é um Lego que você pega um monte de pecinha e monta lá igual brinquedo de criança. O elevador, existe normas técnicas, existem memoriais de cálculos, não é simplesmente vou pegar uma peça aqui, outra peça ali e vou montar um quebra-cabeça de um elevador. Então, as pessoas elas precisam entender
que o elevador ele é o meio de transporte mais seguro do mundo, mas será que realmente ele é? Para isso, depende de uma boa manutenção, do bom projeto, de empresas sérias no mercado. Então, acredito que nós temos que olhar com outros olhos os elevadores. Não é simplesmente um equipamento que a gente aperta um botãozinho e sobe ali e já chega no nosso andar. Aquele equipamento ali, ele é um meio de transporte. E se não tiver a manutenção correta, vai sim matar mais pessoas, como vem ocorrendo aí nos últimos anos para cá. Quero agradecer aí a oportunidade. Acredito que uma live dessa proporção na área de elevadores teria que ser aí umas 3, 4, 5 partes, porque é muitos itens, é muitas informações novas que muitas pessoas não têm esse tipo de conhecimento, mas quero agradecer, espero que um pouquinho de conhecimento que nós trouxemos aqui dê uma claridade aí na mente de vocês, que vocês possam pesquisar relacionado a essas normativas, que também não adianta o Carlos e a Emanuela virem ficar falando para vocês, vai lá e pesquisa. Será que realmente existe essa norma até que o Carlos está falando? Será que realmente existe essa lei? Então, porque na internet a gente sabe que tem profissionais que falam o que quer, fala bonito, aquilo. Aí quando você vai pegar as referências, aí você pega a referência, não tem referência nenhuma. Então, espero aí ter colaborado aí com vocês aí um pouquinho, levado um pouquinho de conhecimento aí dessa área que eu tô nessa área porque eu amo, que não é uma área fácil não, que dá vontade de se existir de tudo, mas eu tô nela porque eu amo. E a área de elevador é essa, ou você ama, ou você odeia ela e você fica louco aí no meio do caminho. Cirúrgico, hein, Carlos? Não, eu complementaria, tem muito mais gente que odeia a gente porque faz um trabalho sério, tá? As incorporadores aí, a maioria deles quer nos ver morto, mas... Pois não, Luiz. Bom, agradecer a participação aqui, de fato, uma live bastante interessante, particularmente da minha parte, estava igual os ouvintes aqui, aprendendo bastante. Não sei se o outro quer, mas eu já quero a parte 2, então já fica aqui, quero participar, pelo menos nos bastidores aí da parte 2, acho muito interessante. Para tirar aquele sorriso famoso que eu tiro sempre do final do seu outro da frase, mais uma live que a gente pode falar a frase que eu gosto muito de falar: quem não escuta cuidado, escuta coitado. Live recheada de cuidado. Senhores síndicos, não espere que o Carlos, Emanuele, ou o seu outro ou eu, vamos no prédio de vocês fazer um lado dizendo coitado. Tá legal? Os cuidados foram falados. Abraço a todo mundo e quero estar na parte 2, senhor. Ô, Luiz, aproveitando que você falou pouco, ressalta aí a questão do e-book de segunda edição. Tá, perfeito. Rapidamente aí, para a gente não estourar mais, que foi estourado o tempo, por isso que eu me segurei. A gente já está com o e-book em segunda edição, né? Que a gente entrou com as questões da parte elétrica e também das questões da seguradora, né? E da seguradora. Então, o importante aí a gente já disparou um e-mail para quem já baixou a edição 1, falando dessas questões que vão envolvendo, e vou aproveitar, outro, já que a gente abriu, e fazer um convite aí ao Carlos e Emanuele, se não querem contribuir aí com 1 ou 2 capítulos no e-book, para a gente falar também das seguranças do elevador. E assim, que tal a gente aumentar esse e-book para vários tipos de segurança, né? Convite feito aí, Carlos. Bora, né? Opa, super top, pô. Se não for para deixar legado nesse mundo, nem adianta estar vivo. Isso. O nosso e-book está aí à disposição de todos, é só acessar o nosso Instagram lá, a Damares nos mostrou aí, né? É só fazer um breve cadastro, até porque as edições vão ser reenviadas, né? E a partir daí fica mais fácil. Ele esclarecendo aqueles que não tiveram acesso ainda, ele trata basicamente das medidas mitigadoras relativas aos carregadores de veículos elétricos, né? Em função da questão das normas ainda estarem sendo elaboradas, então a gente buscou trazer uma visão, inclusive, nova, porque normas têm sido feitas por profissionais basicamente ligados a combate a incêndio e pânico, né? E nós, tanto eu quanto o Luiz, estamos trazendo a nossa visão de especialistas na inspeção predial nos 28 sistemas, que é o meu caso, e no Luiz, a parte estrutural. Então, a gente dá um acréscimo de qualidade a essas medidas que estão aí disponíveis, correto?
Um comentário rápido também, o Carlos. Eu tive no início do ano em Paris e já subi lá naquela torre algumas vezes, né? Tem um elevador Otis lá que é antigaço também, né? Acho que é um dos primeiros do mundo, né? Dos elevadores. Mas não, bom, mas Só para trazer uma sardinha para a gente, o primeiro elevador urbano do mundo é nosso, é o elevador Lacerda, tá? O primeiro elevador urbano do mundo. Bom saber. Além, outro assunto que a gente pode tratar também, eu e o Luiz tivemos o prazer de estar lá no... Como é que é? Me ajuda aí, Luiz. O maior prédio do mundo, né? Copan. Tivemos uma grata surpresa de conhecer lá a manutenção deles, um senhorzinho que é síndico lá, trata aquilo com uma qualidade que nos deixou bastante impressionados. E até pegou fogo lá outro dia também nisso, né? Bom, mas gostaria também de lembrar que já está no nosso Instagram disponível todos os CONASES do próximo ano, 2025. São, ao todo, 15 CONASES que vamos ter, né? 2 específicos, um de segurança e, para surpresa minha, inclusive, acabei de ver isso hoje, um específico de elevador, tá? Então, nós vamos ter um evento do CONASE específico de elevador e aí, com certeza, a gente vai estar tratando isso lá com o Sérgio com bastante seriedade, tá? Participando dos profissionais que vão estar lá linkados, né? Além disso, no dia 5 de julho, nós vamos ter um primeiro CONASE Espírito Santo, aqui em Vitória, que também vai trazer agregar mais conhecimento e qualidade de ensino, né? de educação relativa à inspeção, manutenção predial e todos os demais itens que é sempre importante que um síndico tenha conhecimento, né? Então, todos aqueles que quiserem, está no nosso Instagram, está lá no CONASE também, é só verificar todas as datas que quiserem participar, né? A gente, como de costume, está fazendo sempre palestras em quase todos eles, né? Esse ano, acho que nós vamos passar mais tempo viajando do que aqui no Espírito Santo, Luiz. 15 viagens, não, 14, né? Que um é aqui mesmo. Bom, mas agradecer mais uma vez ao Sérgio Craveiro a atenção e a oportunidade que nos dá, a gente está levando isso. Jonildo está sempre aqui, é do Rio de Janeiro, o Alexandre Fadini, dono da Fadini, administrador aqui do Espírito Santo, está aí nos prestigiando também. Teve o Bruno de São Paulo normalmente nós temos aqui pessoas que nos assistem no país inteiro, Manaus, Porto Alegre, para todos o país, a gente leva esse conhecimento e isso aí, como já expliquei, está à disposição, 85 programas, com essa qualidade que nós apresentamos aqui, né? Com essa importância de temas que nós temos apresentado aqui agora, e está à disposição de todos, essas mais de 100 horas gravadas lá, qualquer um que quiser assistir, aprender e conhecer, está lá à disposição, tá bom? Então, mais uma vez, Emanuele, muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Luiz, mais uma vez também, e pode ter certeza que a gente refaz, nós só estamos com a agenda bastante complicada aí nesse final de ano, porque de tanta decepção com esse CREA seu aí, eu estou indo dia 9 buscar o meu registro na Ordem de Portugal, e aí, de repente, buscar outros ventos para ver se as coisas funcionam melhor em outros países, tá? Mas vamos sim, se não der para fazer ainda esse ano, no início do ano, se Deus quiser, a gente vai estar aqui conversando mais uma vez, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Bruno. Um abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite.